Olá, meus queridos irmãos, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor André de Oliveira quem vos fala, e eu falo diretamente aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Campo Grande, e eu quero me direcionar a você que precisa de uma palavra, a você que precisa de um despertamento espiritual, a você que precisa de um conselho. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Este é um versículo muito importante para a nossa vida, para a vida da igreja, para a sua vida em particular. Aqui neste trecho de Mateus, no capítulo 6, Jesus estava ensinando para os seus discípulos para eles não viverem solícitos, ansiosos, desesperados com aquilo que havia de comer, com aquilo que haveriam de beber ou até mesmo de se vestir. Quando, na verdade, a prioridade em que Jesus estava querendo que eles fizessem atenção era de priorizar primeiro o reino de Deus, a vontade de Deus. Com isso, nem Jesus e muito menos eu estou querendo dizer que você não deva se preocupar em trabalhar para poder garantir o pão na sua mesa, para poder prover o vestuário para a sua família, para todos os seus filhos. Não, não é nada disso. A verdade é que muitos daqueles que se dizem cristãos têm deixado a Deus, o reino de Deus, a obra de Deus, a vontade de Deus em segundo plano e tem priorizado o homem, a mulher tem priorizado os seus interesses próprios. Isso me faz lembrar várias ocasiões na Bíblia Sagrada, por exemplo, quando Israel saiu do Egito e que foi para a terra prometida depois que atravessou o deserto por longos anos. E quando entraram naquela terra e possuíram aquela terra e venceram os inimigos que estavam habitando naquela terra, eles ficaram tão vislumbrados com a terra, com a liberdade e com a possibilidade de construir o futuro, de construir as suas casas, de construir realmente uma estabilidade. Eles viram que a terra era muito boa, que manava leite e mel, que a terra era produtiva, que a terra era tudo aquilo que Deus havia dito para eles. E ao invés deles adorarem a Deus, servirem a Deus, fazer a vontade de Deus, eles priorizaram os interesses próprios deles, construíram as casas. Não estou dizendo que nós não devemos construir o nosso futuro, não estou dizendo que nós não devemos trabalhar. O que Israel fez foi priorizar isso e esquecer de fazer a vontade de Deus. O grande problema da sua vida é você trabalhar, 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 e o pecado não está em trabalhar. O grande pecado está em você deixar de cumprir com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? É de ser um crente fiel a Deus, de ser um servo de Deus, de ser um servo diligente na presença de Deus e de não negligenciar a sua comunhão com Ele. Nós também vamos ver uma outra ocasião no Velho Testamento, a mesma coisa, Israel, quando estava no cativeiro, que foi aprisionado por outras nações, quando voltaram para casa para poder reedificar o templo e a casa do Senhor, para reconstruir o templo do Senhor, o povo voltou do cativeiro, da escravidão, e foram reconstruir as suas casas. Como eu disse, não tem problema nenhum a gente fazer a nossa vida, refazer a nossa vida. O grande problema é quando deixamos a obra de Deus em segundo plano. Por isso que a Bíblia diz aí no Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Que coisas que precisam ser acrescentadas na sua vida? São as coisas financeiras? É claro que ela vai ser acrescentada na medida que você priorizar a Deus, na medida que você fazer a vontade de Deus, a bênção do Senhor vai te acompanhar. A bênção do Senhor vai te alcançar. A bênção do Senhor vai
vai te envolver de forma que você vai perceber que vale a pena servir a Deus e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que Deus se agrada com a prosperidade do seu povo, que Deus tem interesse de te abençoar. E aí eu te pergunto, por que você não é abençoado como gostaria? Por que você não tem sido abençoado como tem desejado ao longo desse tempo? Por que umas pessoas prosperam e outras não? Por que umas pessoas conquistam e outras não? Simplesmente porque as que conquistam fazem primeiro a vontade de Deus. É claro que elas nunca deixam de trabalhar e de fazer a parte delas. Mas outras pessoas não prosperam porque não faz a vontade de Deus, porque deixa o plano de Deus em segundo lugar. E falar em prosperidade, prosperidade nem sempre é ter dinheiro no bolso, ter a conta bancária recheada. Ter prosperidade é ter paz de espírito no coração. É saber que você está bem com Deus, que você está bem com o Senhor, que você está fazendo a vontade dele. Então, quando você não faz a vontade dele, por mais que você trabalhe e conquiste, essas conquistas não são frutos da bênção do Senhor. Tudo que você conquista é porque você é um trabalhador. Mas imagine, se você, com o trabalho que você tem, com o esforço que você faz, da maneira como você é esforçado, unindo o seu trabalho, fazendo a vontade de Deus, implantando o reino de Deus, evangelizando, pregando, sendo crente fiel, Deus vai te abençoar de uma forma abundante, de uma forma excelente, de uma forma maravilhosa. Então, meu querido irmão, eu quero lhe motivar, te incentivar a buscar a Deus não por aquilo que você precisa receber. Você tem que buscar a Deus não por aquilo que você tem interesse, mas você tem que buscar a Deus primeiro para fazer a vontade dele. E a vontade dele é qual? É de você se preparar para ir para o céu. E em segundo lugar, de como igreja, ganhar pessoas também para morar no céu. É para isso que você precisa ser crente. Amém? Então, estou aqui te trazendo essa palavra, porque Jesus está voltando e você precisa estar preparado. A morte chega sem aviso prévio. A morte chega sem enviar um e-mail, a gente é pego de surpresa. Então coloque a sua vida no altar, reafirme a sua aliança com Deus, reconcilie-se com o Senhor, aceite a Jesus, faça o que for necessário para você renovar a sua aliança com Deus. Não deixe de ir para a igreja, porque você se sente o maior dos pecadores. É na igreja que Deus te fortalece. É na igreja que Deus te dá capacidade, condições de vencer todos os pecados. Então, eu quero te dizer que Deus te ama, que Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Estou aqui e no dia 5 de setembro eu estou chegando em Genebra, estou chegando para a nossa igreja em Genebra. No dia 8, nós vamos ter no domingo, no nosso culto em Genebra, na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, o lançamento do novo trabalho da pastora Maria Nunes, que está muito lindo. E você está convocado, você está convidado a também convidar uma pessoa, porque eu tenho certeza que Deus vai falar neste domingo, dia 8 de setembro. Você que vai receber esse meu vídeo, por favor, mande uma confirmação. Pastor, eu ouvi o vídeo e vou me acertar com Deus. Deus te abençoe e te guarde. Beijo no seu coração.